Viva, bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde fazemos por descomplicar o futebol à boleia da equipa técnica do costume. O Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Diogo. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Olá, Diogo. Olá, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Eu sou o Diogo Pomo e esta semana arrancamos no Estádio do Dragão, onde se deu a vitória mais gorda desta jornada da Primeira Liga. Contra a equipa que Sérgio Conceição apelidou do verdadeiro campeão de inverno, um 2-1 que serviu tanto de elogio como de bicada ao rival que lidera o campeonato, o Porto goleou por 5-0 e mostrou pelo terceiro jogo seguido que o treinador parece ter acertado na forma do meio campo para a frente. Rui, enquanto não há Taremi e mesmo quando Taremi voltar da Taça da Ásia, será este mesmo o melhor caminho a seguir para a equipa? É claramente, e mais uma vez reforçar cumprimentos a todos. Aquilo que me parece é que neste momento, e reforça até o texto que o Tomás escreve esta semana na Tribuna Expresso, a verdade é que Grimaldo é um elemento decisivo em final de contrato para a equipa do Benfica ser campeão. Rafa está a ser, ainda que de forma intermitente, mas nos principais momentos tem aparecido e tem sido desequilibrador para a equipa do Benfica, mas o Taremi não tem tido exatamente o papel que tinha tido em temporadas anteriores, ou seja, do meu ponto de vista, é um jogador que, ao contrário de Grimaldo e de Rafa, está a fazer-se sentir este efeito do último ano de contrato. Neste momento, o melhor futebol do Porto é sem Taremi. Agora, admito que com o regresso de Taremi possa voltar à titularidade, mas isso cria um problema, é que muito possivelmente o jogador que cai do 11 é aquele jogador que mais marca diferenças neste momento no Futebol Clube do Porto, que é Francisco Conceição. Juntando-te um aspecto, há um Futebol Clube do Porto com o Eustáquio a jogar a número 8 e há outro Futebol Clube do Porto diferente a jogar com Nico Gonzalez ou até com Ivan Jaime como número 8. E isso foi perfeitamente visível diante do Moreirense. Vitória absolutamente indiscutível do Futebol Clube do Porto, apesar da primeira parte ter sido uma primeira parte aberta, em que o Moreirense até chegou a criar algumas dificuldades à equipa do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo na segunda parte e após o minuto 58 em que sai o Eustáquio e entra o Ivan Jaime, o Futebol Clube do Porto faz logo a seguir o 2-0, não há aqui uma interferência direta do Ivan Jaime no lance do segundo golo, mas a verdade é que se sente um Futebol Clube do Porto com outro conforto com bola, porque o Eustáquio é um jogador claramente forte nos movimentos sem bola e nos movimentos nas ações de pressão e nas ações de recuperação, mas Nico Gonzalez e Ivan Jaime oferecem outro tipo de cérebro à equipa do Futebol Clube do Porto, que liga muito melhor. Agora, há um aspecto que me parece indesmentível neste Futebol Clube do Porto. Hoje em dia o Futebol Clube do Porto tem largura e tem jogo interior. Anteriormente tinha um jogo afunilado, ou seja, era praticamente, e nós chegamos a tocar aqui nesse aspecto, o Futebol Clube do Porto empatou no Bessa e tinha tido os jogos anteriores relativamente fracos, porque estava praticamente a jogar naquilo que Paulo Autuori um dia definiu como tática do Pirilau. Hoje em dia não, hoje em dia é um Futebol Clube do Porto que tem a largura dada por João Mário à direita e por Galeno à esquerda, tem Francisco Conceição a sair muito bem da direita para o meio, e o Tomás também escreveu isso no Twitter, que o Francisco Conceição é o interior que o Sérgio Conceição imaginava, e a verdade é essa. O Futebol Clube do Porto com Sérgio Conceição ao longo destes anos teve sempre nessa figura do extremo que se mete por dentro para desequilibrar uma das principais peças, Corona, sem por exemplo, dúvida alguma. Brahimi em tempos também, enfim, são sem jogadores dúvida. que fazem bem esse papel, e Conceição pode ser o seguinte. Sem dúvida alguma, completamente de acordo O próprio Luís contigo. Dias, não é? Exatamente, sim. O próprio Luís Dias. E depois destacar algo que me parece importante. Nós durante muito tempo falamos aqui da questão do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, quer eu, quer o Tomás, temos uma opinião que é semelhante, normalmente não foge à regra, nós pensamos o jogo muitas vezes da mesma maneira, é que apesar de tudo o Wendel oferece do ponto de vista técnico soluções que o Zaidu nunca irá oferecer, nem um jogador adaptado à função de lateral esquerdo irá oferecer. Muito menos e o jogo Zaidu interior, e o Wendel, claro. neste jogo,
foi um jogador que foi absolutamente preponderante no jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto, porque faz boas incursões pelo espaço interior, deixando o espaço exterior ao Galeno. Agora, em relação ao Moreirense, também destacar um aspecto que nos parece óbvio, até porque também ao longo da temporada temos falado muito e bem do Moreirense, mas a verdade é que a equipa estava viciada no jogo em André Luís. André Luís era um jogador muito importante para a equipa sair para ataque. O Moreirense na primeira parte procurou uma saída diferente, muitas vezes atrair a pressão do Futebol Clube do Porto para fazer chegar a bola a Alanzinho e Alanzinho depois virar o centro do jogo em direção ao Codiçangue. Resultou em algumas circunstâncias, esteve perto de conseguir o empate ao minuto 46, mas a verdade é que se sentiu em muitos momentos que a equipa procurava o André Luís para essa saída direta, para buscar cruzamentos. E depois outro aspecto que também me parece importante, e Tomás, não sei se vais concordar comigo, acredito que sim, é que o André Luís também era um elemento importante na bola parada defensiva, e a verdade é que se sentiu a falta dele na bola parada defensiva diante do Futebol Clube do Porto. E além de tudo o que o Moreirense não conseguiu fazer no ataque, também vi uma exibição muito pobre de Kevin na baliza, e isso acabou por ficar ligado a alguns golos do Futebol Clube do Porto. Neste jogo diria em concreto, mesmo que 3. Exatamente. E mais do que as questões estruturais no Futebol Clube do Porto, porque este até foi um Porto mais parecido com o que vimos ao longo de toda a época do que nos últimos jogos. Foi uma questão individual em muitos momentos e de função de cada jogador, desde logo o Wendel no corredor esquerdo, é impensável. Sempre foi, mas enfim, cada vez se torna mais impensável a comparação com o Zaidu, não só do ponto de vista técnico, no conforto sob pressão, na forma como se associa, na forma como se mete em zonas interiores, tendo chegada também, é um jogador inteligente nesse sentido, para aparecer a finalizar, e acabou por marcar nesta partida, até mais do que uma vez. Isou. Exatamente. E depois a relação entre Francisco Conceição, no tal papel de extremo que se mete por dentro para receber, é muito ágil, tem timing para soltar a bola, e isso é um ponto que creio que vai aprimorando também com a confiança dada pelo treinador, porque uma coisa é entrar para jogar 10 ou 15 minutos em desespero, outra coisa é jogar de base, fortalecendo uma sociedade com João Mário, que é um lateral que chega muito bem por fora, mas por vezes também se mete por dentro para criar essa dinâmica no corredor direito. E foi mais por aí que o Porto teve sucesso, não tanto pela questão estrutural, porque, por exemplo, a construção ficou mais entregue à Alan Varela, grande jogo de Alan Varela também. É um jogador que, com o crescimento estrutural e de rotinas do Futebol Clube do Porto, também pode dar um passo em frente. Tem mais futebol para dar este médio argentino, não só no risco que mete no passe, é um jogador com muita precisão nas variações de flanco, pode jogar mais vezes para a frente também, com a divisão de tarefas com o Nico Gonzalez. Eventualmente acredito que essa dupla possa ganhar rotação na segunda volta do campeonato, mas também muitas vezes na pressão mais alta e depois a chegar à área para finalizar. É um jogador que pode dar algo mais. Que o quinto golo nós anunciámo-lo na semana passada. Exatamente, é bem verdade. E depois Evanilson, não é? Que é um jogador que sem Taremi está a voar, sim. Está a voar, também com um papel que no fundo era Taremi muitas vezes. E avançado mesmo, que baixa em apoio. Com Taremi era menos necessária essa ligação a partir de Evanilson, mas sem o iraniano naquele espaço e com o PP mais focado nas rupturas, torna-se também importante para o Porto ter Evanilson nessa função, porque de facto liga-se muito bem com os médios. E depois a finalizar, está de facto numa grande fase. Por isso não foi um Porto totalmente igual, ou melhor, foi um Porto bastante diferente até do ponto de vista da estrutura em relação àquilo que tínhamos visto, com um regresso ao passado, mas individualmente a equipa está mais perto do ideal e isso acaba por fazer a diferença até em termos de eficácia. Foi um jogo de muita eficácia do Porto, contrariando tudo o que tinha sido em 2023. E para resumir, desde o empate do Porto no Bessa há 2 semanas, são já 11 golos marcados e nenhum sofrido em 3 jogos. Eu também Ainda que tenha que dizer uma coisa, Diogo, eu acho que a equipa do Futebol Clube do Porto, no momento de transição defensiva, tem dificuldades no espaço entre o Wendel e o Fábio Cardoso. Eu gostava ainda de ir ao ponto do fim do treinador, do Francisco Conceição, porque, Tomás, como bem dizias, as aparições que ele tinha tido no Porto resumiam-se sobretudo em entradas nos últimos minutos, jogava 10, 15, 20 minutos no máximo, e ele era quase visto como uma espécie de Robben à portuguesa, não é? Um extremo muito linha que vinha para dentro e tentava rematar. E nestes últimos 3 jogos ele tem mostrado muito essas características de poder jogar por dentro e fomentar o jogo interior. É verdade. E
na minha visão, esse é o futuro de Francisco Conceição. Como extremo de 1 para 1, agarrado à linha, falta-lhe potência, falta-lhe mais capacidade para superar adversários que sejam fortes fisicamente, que usem o corpo, e em zona interior isso não é assim. Tem mais apoios, consegue fazer diferença pela agilidade em espaços curtos, consegue criar vantagens, tem muita visão para o último passe e para a variação de flanco. Portanto, acredito que Francisco Conceição pode ser mais este médio ofensivo, claro, partindo da direita, do que propriamente um extremo de corredor lateral. Se quisermos, por exemplo, Antony do Manchester United tem as mesmas dificuldades. Sim. Se calhar Certíssimo. ganharia mais por vezes em ganhar, em entrar na zona interior e deixar de receber aberto, porque ali falta-lhe alguma coisa fisicamente, vai perder muitos duelos, não tem mudança de Analogia velocidade em campo perfeita. aberto. E por isso acredito que o crescimento do Porto também passa por esta adaptação de Francisco Conceição à nova função. O que falta ao Antony no Manchester United. Já Exatamente. E afasta-o também das zonas de definição. De Porque Francisco definição. Conceição também, do ponto de vista da finalização, tem muito caminho para melhorar. Aliás, um dos primeiros lances do jogo tem um passe longo de Alan Varela em que Francisco Conceição podia ter finalizado melhor. Se ganhar também esse Verdade. instinto com a presença interior, pode ser ainda melhor. Sem dúvida nenhuma. E o primeiro golo é um cruzamento à Di Maria. Exatamente. Sim. Os adeptos de Futebol Clube Porto podem não gostar muito da analogia, mas faz pensem sentido, no Di faz todo Maria sentido. se quiserem Só uma fora do nota Benfica. para o Moreirense e para a ausência de André Luís. É que estas equipas que surpreendem muitas vezes estão agarradas, entre aspas, a 1 ou 2 jogadores. Basta sair Muito bem, esse sim. jogador e depois o Tudo rendimento muda. cai muito. Claro. Tudo muda. Vamos para Lisboa para falarmos Até a do Benfica. consistência defensiva, Agora. que é um aspecto importante, sabes? E eu estava a focar isso e o Tomás concordou comigo. O André Luís era um elemento importantíssimo na bola parada defensiva da equipa do Moreirense, porque nós aqui dissemos e também puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, fomos os únicos que dissemos que o André Luís era o melhor cabeceador do campeonato. E a verdade é que era um jogador muito importante na bola parada defensiva porque cortava muitos lances. E uma coisa é teres o André Luís a defender a tua área, outra coisa é teres o Pedro Aparício e o Alanzinho, e o Alanzinho até estava a fazer marcação individual ao Pepe. Foi um momento engraçado, porque o Alanzinho mede 1,65 m, é um jogador tremendo, mas mede 1,65 m e até o Pepe estava a rir para ele. E agora sim, vamos para Lisboa para falarmos do Benfica, que conseguiu a 8ª vitória seguida, que é a melhor série da equipa esta época. Mas no 2-0 contra o Boa Vista voltou a mostrar, sobretudo durante a primeira parte, algumas falhas na organização defensiva em pressão que já deixaram em campo na vitória frente ao Rio Ave. Tomás, mais do que a ausência deste ou daquele jogador, e lembrar que o João Neves neste jogo ficou no banco e começou o Florentino, os problemas dos encarnados sem bola são mais coletivos. Sim, é a grande diferença do Benfica da época passada para esta, a forma como defende, e não é propriamente novidade nenhuma, a forma como se defende depois interfere diretamente na forma como se ataca, e o Benfica não consegue apertar o adversário em cima, por isso é muitas vezes obrigado a começar a jogar lá atrás, com toda a dificuldade que isso acarreta. A equipa muitas vezes, quando recupera a bola e quando tenta organizar as jogadas, é precipitada, e não ajuda também esta intermitência de Di Maria nas partidas. A equipa muitas vezes depende do estado de graça de Di Maria. A verdade é que, e esta é a grande qualidade do argentino, nesta fase da carreira, e enfim, não é novidade nenhuma também, é um jogador que, estando mal na partida, e não estava a fazer um bom jogo, efetivamente, mas de um momento para o outro tira um cruzamento, um último passo, uma finalização que mete o Benfica a ganhar, e isso acabou por ser, mais uma vez, decisivo. Depois, sem João Neves, obviamente, o Benfica tem menos dimensão individual para resolver os problemas coletivos na pressão. Acho que esse é um problema que Schmidt não vai conseguir corrigir nesta temporada. Tem de começar a ser pensado a médio e longo prazo, e o Benfica está a atacar o mercado também para tentar corrigir essas questões, para que de facto o Benfica se aproxime da primeira versão com Roger Schmidt. O Boa Vista, com essas lacunas do Benfica, acabou muitas vezes por fazer uma circulação de bola nos médios, com um 3-2 na zona central. Teve também Tiago Moraes a partir da esquerda e muitas vezes participando por dentro, um jogador para acelerar jogadas, mas a equipa ficou curta. E só na segunda parte acabou por criar uma oportunidade séria. Aí Trubin, mais uma vez, foi decisivo. E é muito importante neste Benfica atual o papel de Trubin, porque estamos a falar de uma defesa que sofre pouquíssimos golos, mas muito por mérito ucraniano, mais do que por mérito coletivo. E isto dá um peso realmente incrível à contratação de Trubin para a baliza. Otamendi e António Silva
tem tido algumas oscilações, sobretudo Otamendi, desde o regresso das férias de Natal, e por isso Trubin é de facto fundamental na forma como o Benfica tem deixado muitas vezes a baliza a zeros. António Silva melhor na segunda parte do que na primeira, e essa foi a chave do encontro para os encarnados. A forma como entraram na segunda parte, com uma pressão mais alta, obrigar o Boa Vista a errar, e depois também com a mais participação dos laterais, Auschwitz e Morato. O Benfica estava a fechar muito o jogo no corredor central contra um Boa Vista que se fechava em 4-5-1, sem grande sucesso. O próprio Rafa, por exemplo, não teve muitas condições para desequilibrar no primeiro tempo, mas Auschwitz e Morato, dando mais projeção por fora, acabaram por criar mais imprevisibilidade no ataque, e o Benfica ganhou justamente. O Tomás toca nos pontos absolutamente determinantes do jogo. Eu só iria para mais um aspecto que me parece interessante, e depois juntar aqui também um dado que eu li hoje de manhã, e até já posso avançar qual é, que é do X, agora é X, não é? Do Twitter, do ATMB, que eu sigo, e é bastante interessante, em que faz uma comparação entre os médios centro do futebol internacional das ligas top 7, em que a Liga Portuguesa está incluída, e o Florentino é o jogador que mais duelos defensivos ganha por 90 minutos e que mais tackles deslizantes ganha por 90 minutos, o que não deixa de ser um dado interessante. Agora, isto é um dado, aquilo que nós vemos é aquilo que eu vou exatamente ao encontro do Tomás. Há um Benfica completamente diferente quando o João Neves e o Cockchu jogam na zona central do terreno. Um Benfica que cresce porque tem mais soluções a nível do passe, a nível do, se quiseres até do próprio controle do jogo com bola, e muitas vezes também a capacidade de disfarçar aquilo que o Tomás disse, e muito bem, que é a questão, o Boa Vista e outras equipas têm superioridade na zona central do meio campo sobre o Benfica de 3-2, e independentemente do Florentino ser um especialista no trabalho defensivo e do meu ponto de vista no primeiro passe curto vertical, é um jogador que não tem amplitude de movimentos e de recursos técnicos que tem o João Neves e o próprio Cockchu melhorou um bocadinho nos últimos encontros do ponto de vista defensivo e da recuperação de bola. Concordo. Há ali problemas estruturais de adaptação aos adversários muitas vezes. Qualquer dupla que esteja em inferioridade tende a ter dificuldades, obviamente, contra uma equipa que saiba circular a bola e encontrar os espaços. E repara até num pormenor, Tomás, que tu estavas no estádio e provavelmente até viste melhor que eu, o Cockchu no lance do 1-0 suplanta o Reizinho, e como o Makuta e o Seba Pérez, curiosamente naquela altura o Boa Vista tinha invertido o triângulo, tinha passado de 1-2, em que tinha jogado a maior parte do jogo, para 2-1, com o Makuta e o Seba e o Reizinho mais à frente, e o Cockchu avança porque o Makuta e o Seba Pérez foram recuando no terreno. E essa forma inteligente como o Cockchu consegue conduzir jogo, mesmo que às vezes pareça demasiado lenta, eu acho que é uma condução sagaz. E reparem que no momento exato ele faz a variação de flanco para o Di Maria. É certo que ninguém, para além do Di Maria, imaginava que ele ia meter a bola ao segundo poste na direção da baliza. Obviamente aquilo era um cruzamento direcionado para uma finalização ao segundo poste, que iria existir, que o Benfica iria muito provavelmente fazer golo naquela situação, mas o Di Maria tem, e é aquilo que eu defini no recorde, como o arco do triunfo, no fundo faz os dois arcos do triunfo da equipa do Benfica. Concordo muito com o Tomás com um aspecto, o Benfica na primeira parte teve uma atuação muito desinspirada, por mérito do Boa Vista pela forma como se defendeu e preencheu o corredor central, mas muito por falta do Benfica, que teve soluções no jogo exterior, que passaram a acontecer na segunda parte com o Auschwitz e o Morato mais envolvidos no jogo ofensivo, mas sobretudo porque o Benfica nestes momentos precisa muito do Rafa e do Di Maria, e o Rafa e o Di Maria não estiveram presentes na primeira parte, por isso o Benfica na primeira parte praticamente só cria oportunidades de golo a partir de lances de bola parada laterais. Depois dizer que o Benfica chega com todo o mérito à vantagem, reforça a ideia do Tomás, há uma única oportunidade do Boa Vista criada pelo Tiago Moraes, que é um jogador claramente para outro patamar, não há dúvida nenhuma. Por fora, por dentro, tem inteligência para a facilidade como joga com os dois pés, Tomás, é absolutamente impressionante. Uma das grandes relações da Liga. Verdade, e a forma como coloca a bola, e que é importante, há um aspecto que eu tenho ouvido falar sobre o Tiago Moraes, mas muita gente não refere, que o Tiago Moraes do ano passado não coube no plantel do Boa Vista. O Tiago Moraes teve emprestado ao Leixões, e no Leixões cresceu para poder chegar a este patamar de se afirmar imediatamente no Boa Vista como figura principal, juntamente, isto na minha opinião, e creio que também concordarás comigo, com o Seba Pérez, que é um jogador tremendamente inteligente, que está num nível... Sim.
muito superior ao do Boa Vista, e com todo o respeito que tenho pelo Boa Vista, como é natural, não acho que seja um jogador para os 3 grandes do futebol português, mas é claramente um jogador para ter uma carreira fora de Portugal, numa grande liga internacional, com exceção provavelmente da inglesa, mas em qualquer outra encaixava na perfeição. Poderia estar numa boa equipa espanhola, por exemplo. Exatamente, Tomás. Acho que era o cenário perfeito para ele, ou numa boa equipa italiana que queira também ter bola e não seja só uma equipa... A carreira do jogador foi um bocadinho estranha, porque ele tem ali um ponto alto com o Atlético Nacional, vence na Libertadores, e depois foi apontado ao Arsenal, ao Barcelona, e isso acabou por nunca se concretizar, e a passagem pelo Boca obrigou a andar muito para trás. E curiosamente foi uma passagem de decréscimo pelo Boca. Sim, obrigou a andar para trás. O que não deixa de ser estranho num jogador como o Seba Pérez. E depois ia só para complementar aquilo que o Tomás disse, é que eu acho que o Benfica, a partir do momento em que está a vencer por 1-0, a equipa do Boa Vista sobe linhas, o Benfica tem muito espaço para poder aproveitar e chegar ao 2-0 e desperdiça a maior parte das ocasiões que teve, quer em paridade, principalmente em paridade, mas também em superioridade numérica por más decisões. Mas também pelo lado do banco, do lado do Roger Schmidt, senti que aquilo que Roger Schmidt pretendia para a equipa é que a equipa controlasse o 1-0 muito mais do que procurasse esticar em busca do 2-0. Remate final, Marcos Leonardo, segundo jogo como suplente utilizado, segundo golo marcado. Eu creio que o Marcos Leonardo está a aproveitar e muito bem aquilo que o Artur Cabral faz durante 60 ou 70 minutos, porque desgasta imenso as defesas adversárias. Ele contra o Rio Ave fez um bom jogo, contra o Boa Vista, do meu ponto de vista, não fez um jogo tão conseguido, mas é um avançado que o corpo desgasta, não deixa, não é? Defesas muitas vezes roda sobre si próprio e depois desequilibra. Desengonçado às vezes. É muito descoordenado até, muitas vezes. Creio que o jogador percebe o jogo, tem algumas condições técnicas, mas o corpo não deixa mais. Exatamente. Ao contrário de Marcos Leonardo, que é o inverso. Percebe-se que está longe fisicamente, mas sabe defender-se e depois tem um instinto e uma qualidade técnica fora do normal. E para servir de parede, sim, quem chega de frente. E passemos agora para Norte outra vez para falarmos do Vizela Sporting, que parece que foi um jogo que já aconteceu há muito tempo, porque esta jornada teve logo 2 partidas à quinta-feira. E esta foi uma delas. O Sporting foi a Vizela ganhar por 5-2 para também chegar à sua 8ª vitória consecutiva. O Gyökeres fez mais 2 golos e falar dele e da sua influência na equipa é um bocado como fazer chover no molhado. Portanto, Rui, eu pergunto-te primeiro sobre alguém que parecia estar à espera que a famosa gripe também apanhasse o Marcus Edwards para aparecer de vez esta época, que é o Francisco Trincão. Achas que as qualidades do Trincão, que fez um golo e uma assistência, faziam muita falta ao Sporting nesta fase da época? Que é complicado. Faziam, porque é um jogador que é claramente capaz de fazer a diferença. Agora ele tem que ganhar o desafio da consistência. O Ruben Amorim fala muito disso em relação ao Eduardo Quaresma, mas eu acho que também faz sentido falar em relação ao Trincão, porque é um jogador com uma qualidade imensa, mas tem sido um jogador que ao longo, sobretudo deste período em que está no Sporting, e eu creio que também terá a ver com algum trauma que ele teve na passagem pelo Barcelona, não consegue ganhar o desafio da consistência. E a verdade é que nos últimos jogos tem conseguido isso e tem sido um elemento claramente desequilibrador. Em relação ao jogo do Vizela contra o Sporting, referir-te a um aspecto que me parece crucial. Eu creio que o Vizela ganha com a troca do Rubén de la Barrera aliás, a saída do Pablo Villar e a entrada do Rubén de la Barrera. Parece-me um treinador com muito melhores ideias que o Pablo Villar, mas com ideias demasiado arrojadas, se calhar, para o plantel que tem. E para o momento que o Vizela atravessa, também me parece. Exatamente, Tomás, exatamente. Tocas num ponto essencial. Podia ser um treinador de base com potencial, mas assim é complicado. É que se tu me dissesses que o Vizela estava no 7º ou no 8º lugar, terias muito mais conforto para fazer determinado tipo de coisas que ele está a pedir aos jogadores. E não há aqui, até foi o Daniel Sousa, o treinador do Oroca, que disse, ele copia várias coisas do De Zerbi, ele, Rubén de la Barrera. Agora, é o plantel do Vizela, é uma equipa que está abaixo da linha de água, é uma equipa que não está a jogar com a confiança que tinha em temporadas anteriores. Ele está a fazer alterações na equipa, algumas delas, do meu ponto de vista, inteligentes em relação àquilo que era o passado com o Pablo Villar. E se me permites, Rui, só acrescentar, na flash pós-jogo, tira, enfim, não quero dizer a responsabilidade da derrota para os jogadores, mas falem perdas na construção que levam aos golos. Enfim, se é esta a ideia de jogo, naturalmente a equipa vai ter algumas dores e vai perder os jogos por isso. Referi-lo parece-me escusado. Exatamente, concordo contigo.
Concordo contigo. No fundo parece estar a sacudir a água do capote. Olha, eu confesso que, como estava em direto na RTP, não ouvi a flash interview, só ouvi depois que nós passamos em direto na altura a conferência de imprensa, e ele na conferência de imprensa não se refere a isso. Mas se na flash interview se referiu a isso, é claramente um autogolo, porque contraria exatamente aquilo que ele quer para esta equipa do Vizela, que já tinha sido visto em jogos anteriores e sobretudo no jogo contra o Sporting, faz com que o Bustamante, que é um jogador que até ele lança ao intervalo, tem 2 perdas de bola que resultam em 2 dos 5 golos da equipa do Sporting. A vitória do Sporting é inteiramente justa, aliás, antes do Vizela fazer 1-0, diria absolutamente contra a corrente, a equipa do Sporting tinha tido 5 oportunidades, isto porque o Rubén de la Barrera, na abordagem inicial ao jogo, teve dificuldades em perceber aquilo que eu e o Tomás tínhamos falado aqui a semana passada. Não estou a dizer que ele nos tinha que nos ouvir, mas a verdade é que tínhamos falado sobre isso em relação à abordagem dos Chaves, em relação ao jogo com o Sporting. Ele estava a tentar defender com uma linha de 4 e rapidamente percebeu que se defendesse com uma linha de 4 diante do Sporting ia ser esmagado, e a verdade é que depois alterou para praticamente um 5-2-3 ou um 5-4-1 se preferirmos, porque na maior parte das vezes os 2 médios avançados de apoio ao SN acabavam por recuar. A equipa do Vizela acabou por ter a felicidade de se colocar em vantagem. No entanto, um erro defensivo do Sporting na defesa de uma bola parada lateral já não é uma novidade. E a verdade é que o Sporting caiu em cima do Vizela, o Vizela nessa altura baixou as linhas a defender entre o tal 5-4-1 e o 5-2-3 e criou dificuldades à equipa do Sporting para o Sporting chegar com qualidade às zonas de definição, mas a verdade é que há 2 momentos-chave na partida, que é o Sporting fazer o 1-1 antes do intervalo, marcou o golo, eu até tinha aqui anotado o minuto, é o 45+8, o que significa que marcou um golo aos 53 minutos e depois faz o 2-1 aos 2 minutos da segunda parte, ao minuto 47, e com isso acaba por virar completamente o jogo. Creio que a partir daí a equipa do Vizela procurou expor-se mais do ponto de vista ofensivo e deixou claramente a equipa do Vizela demasiado exposta aos ataques à profundidade. O Sporting conseguiu o 3-1, é certo que um erro tremendo do Coates, e eu aqui não consigo responsabilizar o Eduardo Quaresma como o Rubén Amorim responsabilizou na conferência pós-jogo, independentemente de ele poder ter tido uma abordagem mais acertada ao lance, mas não creio que tenha sido responsável. A responsabilidade total é de quem deixa o Lebedenko fazer o passe de ruptura, e deixa-me só dizer este aspecto, esse passe de ruptura acontece 2 minutos depois do Yulman sair do terreno de jogo, e eu creio que é um aspecto a ter em conta nesta equipa do Sporting, e que já não é novidade, e depois é a forma como o Coates é batido. A equipa quando o Yulman não está em campo. Verdade, Tomás, claramente. E depois é a forma como o Coates é batido pelo Essende, independentemente do Essende me parecer também um dos avançados mais interessantes do campeonato português, apesar de ter algumas limitações no capítulo técnico que não o impedem, por exemplo, de fornecer apoios frontais. Mas um jogador com algumas parecenças aos Maites, fortíssimo fisicamente. Concordo, de fortíssimo no ataque à profundidade. De entrar nas costas da defesa, exatamente. Verdade, fortíssimo no ataque à profundidade. E com esse 3-2, a verdade é que o Vizela procurou continuar a galvanizar-se do ponto de vista ofensivo, mas a expor-se claramente do ponto de vista defensivo, e o Sporting fez o checkmate. 4-2 com o Coates na sequência de um livre lateral do Pote, e o 5-2 pelo Gyökeres, num lance em que tem que destacar recuperação alta do Bragança sobre o Bustamante, condução, combinação com o Pote, e depois o Pote a encontrar o Gyökeres que definiu o resultado. Vitória justíssima do Sporting diante do Vizela. E vai-se reforçando a tendência de que o Sporting é uma equipa que ataca muito melhor do que defende nesta temporada, tem sofrido golos com alguma facilidade. Até, só para te reforçar a ideia, Tomás, a Vizela faz 4 remates e marca 2 golos. É, exatamente, e essa também tem sido a regra. O Sporting, por vezes até concede poucos remates ao adversário, mas acaba sempre, ou quase sempre, por sofrer golos. Depois, a chave do jogo parece-me estar, em primeiro lugar, na forma não emocional como o Gyökeres lida com os acontecimentos. É que aquele falhanço que tem, o falhanço do ano, autenticamente, provavelmente atiraria para o chão qualquer jogador. Brian Ruiz, não é? É, por exemplo, 18 minutos. E atira o psicológico de um jogador para uma zona muito baixa, mas Gyökeres faz o contrário e reage àquele falhanço como se nada fosse, e depois tem uma participação tremenda. Ele reage não reagindo. Reage não reagindo, é mesmo essa a expressão. E depois Francisco Trincão.
com as dinâmicas habituais de Ruben Amorim, isto é, com o Gaia meter-se por dentro para fixar e criando as condições para Trincão ou Marcos Edwards receberem por fora. A grande diferença entre Trincão e Edwards parece-me estar na forma como Trincão pode ser um especialista nos lançamentos em profundidade, e isso acabou por ser bem visível, ao contrário de Marcos Edwards, que é um jogador mais de aceleração, de condução, mudança de direção em espaços curtos. Parece-me que o ponto forte de Trincão está aqui, na precisão técnica, quer para meter o passe nas costas da defesa, quer para atirar à baliza, porque também tem um excelente remate, e de facto é ótimo para Ruben Amorim nesta altura ganhar Trincão para a causa e aumentar o leque de opções ofensivas. É que Jenny Catan, por exemplo, está de fora, é mais um. Os homens da frente estão todos a contribuir, com o Pote aqui, claro, também incluído, e por isso, embora Gyökeres esteja de facto a ser a grande arma do Sporting, não é o único. Paulinho está a fazer uma temporada sensacional em termos de aproveitamento, seja titular ou suplente, falhe mais ou menos, está a contribuir. Trincão, Edwards, Gyökeres, Pedro Gonçalves. Portanto, o Sporting de facto tem aqui um lote de recursos ofensivos difícil de travar. E tocaste num ponto que me parece importante, que é, para mim, que eu esqueci-me de o referir, elogiar, para além daquilo que eu já tinha elogiado da segunda parte do Pote, a primeira parte do Pote, porque as combinações entre o Pote e o Nuno Santos foram o principal fator decisivo também com para o muitas Sporting rotações, conseguir criar oportunidades de golo, porque a direita estava muito bloqueada, o corredor central estava muito bloqueado, a direita principalmente bloqueada porque o esgaio servia principalmente para fixar os adversários e era o Trincão que era obrigado a assumir as ações de desequilíbrio, mas em termos de combinação, a equipa do Sporting conseguiu criar várias situações de superioridade numérica pelo corredor esquerdo, seja 2 contra 1 ou 3 contra 2, com o Pote a jogar como médio centro ofensivo, a cair muito na zona de avançado interior esquerdo, o que permitia depois também que o Paulinho se juntasse ao Gyökeres mais na frente do ataque. Eu já que vos apanho aqui aos dois, aproveitemos, como falámos do Sporting e ainda não falámos do Braga, para lançar a primeira meia-final que aí vem da Taça da Liga, que será à terça-feira. E vem depois de o Braga ter de ir a Famalicão e suar para virar um resultado. Tomás, esta disputa de um troféu será que surge na fase mais complicada da época para o Braga? Claramente. Aliás, penso que Artur Jorge joga muito nesta competição. Não é uma Taça da Liga por si só, é mesmo a questão de assegurar os mínimos na época do Braga, superiorizar-se finalmente a um grande, e neste caso ao Sporting, ou até a dois grandes, logo se verá o que pode acontecer. Mas é de facto um jogo importantíssimo para Artur Jorge. A minha opinião, e já manifestei, é de que o treinador não é o principal responsável pelo que está a acontecer na época do Braga. Quem construiu um plantel tão desequilibrado tem mais responsabilidades do que o próprio treinador. Agora, na lógica daquilo que falávamos sobre o Sporting, de algumas debilidades defensivas, mas sabendo também que o Braga é uma equipa com muitos problemas atrás, e José Fonte, por exemplo, voltou a destacar-se nesse sentido. E José Fonte, Paulo Oliveira não dá para é impensável patamar contra uma equipa como o Sporting, por exemplo. Exatamente. Apresentando as mesmas limitações no cenário defensivo. Agora, o outro lado da moeda pode ser aquilo que o Braga também provoca à defesa do Sporting, sendo que há menos recursos. Por exemplo, Banza está fora. Sim. E além disso, Abel Ruiz também não está na fase de maior motivação por tudo aquilo que tem acontecido. Ricardo Horta, nas últimas presenças nos jogos de maior exigência, não foi uma figura desequilibradora nem a criar nem a finalizar, e portanto este jogo surge numa fase realmente preocupante para o Braga. É que além disso não está a ser a equipa demolidora ofensivamente falando, que já foi noutras alturas da temporada. Se juntarmos isto ao facto de a equipa não ser sólida atrás, há aqui um caso sério para Artur Jorge resolver. E tu tocas num ponto essencial, que é o facto do Sporting ter ultrapassado completamente a equipa do Sporting de Braga com um ataque mais realizador, e isto está claramente ligado àquilo que tem sido o último mês do futebol português. Eu creio que obviamente falta Banza como referência ofensiva do Sporting de Braga, porque oferece coisas completamente diferentes do Abel Ruiz, que é um jogador que sai muito mais em apoio e até está na origem de um dos golos por causa do apoio que vem fazer, se quiseres, ao terceiro quarto do campo. Mas a verdade é que o Sporting de Braga, para conseguir encostar o Famalicão às cordas, teve que colocar o Bruma no corredor esquerdo,
esquerdo, o Horta no corredor direito, o Roger como lateral, primeiro à direita e depois à esquerda, e depois fazer uma dupla de ataque com o Abel Ruiz e o Álvaro de Jaló, e é o Álvaro de Jaló que faz o golo que dá a vitória à equipa do Sporting de Braga diante do Famalicão. Eu volto a frisar aquilo que já tenho dito nas últimas 2 semanas em relação ao Sporting de Braga, concordo inteiramente com o Tomás, ou seja, o Arthur Jorge tem aqui o momento da grande decisão. É certo que ele renovou o contrato, mas duvido que António Salvador esteja satisfeito por estar no 4º lugar do campeonato com os mesmos pontos do Vitória Sport Clube, já estar fora da Taça de Portugal, e a Taça da Liga na cabeça de António Salvador é para ganhar. Agora, com uma defesa formada, a dupla central, por José Fonte e Paulo Oliveira, eu acho que a equipa do Sporting de Braga vai ter muitas, mas mesmo muitas dificuldades para parar um Sporting com o Gyökeres atacar a profundidade. É quase uma missão impossível. E passemos agora à nossa Rivienga, que vamos dar à boleia do Vitória, que há mais de 2 meses que não perde com Álvaro Pacheco, que é o treinador da bolha na cabeça, que tem a equipa de Guimarães empatada já com o Braga no 4º lugar. E há um jogador que tem tido especial destaque, chama-se Nuno Santos, que marcou contra o Estrela da Amadora após ter deixado uma jogada, se me permitem, zidanesca na jornada anterior. Rui e Tomás, o que é que há a dizer sobre este momento que o Vitória atravessa? Acima de tudo, acho que prova a riqueza do plantel do Vitória, em concreto do meio campo. É um dos melhores grupos de médios de um clube extra, top 3, ou se quisermos juntar o Braga também, que se vê no futebol português em muito tempo. É que o Vitória pode fazer ali combinações de todas as maneiras e feitios, e até podemos perceber que Álvaro Pacheco se deixa ao luxo de deixar um jogador como João Mendes, que recentemente fez aquele golaço ao Braga, no banco de suplentes, porque bate na mesma posição onde Nuno Santos deu um salto gigante nas últimas semanas. E de facto é uma equipa que está muito sólida, com figuras a brilhar individualmente e com uma série de sociedades realmente que aproximam o Vitória do top 4. Realisticamente, nesta altura não é uma questão de imaginar que pudesse acontecer, é uma questão real. E a partir de Nuno Santos, que é de facto o tal jogador, há Pedro Gonçalves, por exemplo, que entra naquele papel de terceiro médio para se juntar à criação na meia esquerda. E depois tem Ricardo Mangas a passar por fora, e esse também é um grande salto do plantel do Vitória ultimamente. Enorme. A subida de qualidade dos alas, com Ricardo Mangas à esquerda e Bruno Gaspar, que até está diretamente ligado ao primeiro golo contra o Estrela no corredor direito. E a equipa precisava muito de melhorar o jogo exterior e as condições individuais. É completamente diferente do que ter Miguel Maga e Afonso Freitas. Completamente sem comparação. Diferente. E depois com o Nuno Santos nesse papel ganha 2 coisas. Primeiro, esse papel de criador, um jogador tecnicamente muito evoluído na forma como se associa, como descobre passes, e isto ajuda Jota Silva também, que é uma máquina competitiva. É um jogador que aprecio, não pela qualidade técnica propriamente, mas porque é um jogador que casa muito bem com o estilo de Álvaro Pacheco e com o clube que é o Vitória de Guimarães. E tem uma agressividade tremenda nas marcações, na condução, no trabalho defensivo. É nesta altura, parece-me, a alma desta equipa de Álvaro Pacheco, e acaba por ficar ligado a lance-chave no jogo contra o Estrela. 2 assistências e um golo, salvo erro. E com tantos bons pés atrás dele, ele não tem que participar tanto nas jogadas mais atrás. Sim, portanto, é um jogador que pode ficar mais focado nas desmarcações de ataque ao espaço, e está a ter também uma produção de golos e assistências assinalável. Nuno Santos a meter o passe criativo, Jota mais a aproveitar, sendo que Nuno Santos, tal como João Mendes, também consegue aparecer na área para finalizar. E portanto o Vitória, neste momento, tendo também um avançado de apoio, André Silva, é um jogador que liga muito bem com os médios, acaba por encontrar soluções para atacar a área contrária. Depois tens tido estabilidade defensiva, com um trio de centrais cada vez mais rotinado, e com uma dupla de médios nesta altura. Aqui Álvaro Pacheco vai dando confiança. O salto de Tomás Andel também é assinalável, é um jogador que está aí para ficar, deixando por exemplo Dani Silva no segundo golo, deixando por exemplo Dani Silva, que é um jogador fantástico tecnicamente e com uma inteligência também acima da média, no banco de suplentes. Entrou muito bem Dani Silva, mas neste momento Dani Silva tem de ficar no banco porque Tomás Andel está muito bem, João Mendes tem de ficar no banco porque Nuno Santos é intocável, e de facto Álvaro Pacheco tem aqui um plantel mais para olhar para cima do que para olhar para baixo. As boas dores de cabeça. Sim, e o próprio avançado suplente é o Butska, que é um avançado com e é um plantel construído com coerência, o que nem sempre aconteceu no Vitória nos últimos anos.
É verdade, é um plantel muito bem construído por parte do Vitória e para mim a grande curiosidade é perceber durante a segunda volta se o Vitória vai conseguir dar luta à equipa do Sporting de Braga pelo quarto lugar, porque tem qualidade para isso, também passará muito pela questão das lesões. Eu creio que a equipa do Vitória, é importante não esquecermos que teve 4 treinadores até o momento e é perfeitamente anormal que uma equipa tinha com tudo 4 para andar treinadores, mais para baixo, não é? exatamente, esteja nesta altura com os mesmos pontos que a equipa do Sporting de Braga e a fazer um dos melhores arranques de sempre da sua história. E recordar que o Vitória teve equipas absolutamente fantásticas nos anos 80 e nos anos 90, principalmente com Quinito e com o Marinho Pérez, e até com o Paulo Autuori também chegou a ter, e concordo totalmente contigo. O Nuno Santos e o João Mendes são conciliáveis, mas para serem conciliáveis, muito provavelmente o Nuno Santos teria que jogar como 8 na função que o Tiago Silva está agora a jogar, em que também há a solução de Ari Silva, que do meu ponto de vista neste momento atravessa uma melhor fase do que o Tiago Silva e creio ser um jogador com mais futuro, obviamente, que o Tiago Silva. O Tomás Andel tem sido absolutamente determinante como número 6 e concordo imenso com o Tomás em 2 questões. O tridente de centrais encontrado por Álvaro Pacheco é completamente diferente do tridente de centrais que os outros treinadores procuraram. Basta ver que é Borevkovic que comanda o eixo da defesa ao meio e eu creio que a equipa do Vitória ficou a ganhar com isso e tem um central pela esquerda que do meu ponto de vista também é um ótimo central pela esquerda, o Tomás Ribeiro, que foi mais aposta do Álvaro Pacheco. O Vitória era um buraco defensivamente nos últimos anos. Exatamente, que era um problema dos treinadores anteriores e sobretudo onde o Vitória cresceu imenso foi nos corredores laterais, porque tem ao lado direito o Bruno Gaspar, que é o melhor lateral direito do plantel do Vitória, e tem o Ricardo Mangas à esquerda, que é o melhor lateral esquerdo do plantel do Vitória e um dos melhores laterais do campeonato português. E como não queríamos deixar de falar nas 2 grandes provas continentais que estão a decorrer neste momento, reservámos o nosso Teatro dos Sonhos para a Taça da Ásia e a CAN, a Taça das Nações Africanas. Tomás, começas tu pelo futebol que se tem jogado mais a Oriente. É verdade, isto está a ser uma belíssima competição, muito equilibrada, não dá para prever um vencedor, isso é ótimo sinal para o futebol asiático. Neste momento estamos numa fase de transição do futebol mundial, o que vai permitir a várias seleções asiáticas estrearem-se no Mundial de 2026 e aqui podemos lançar vários iscos, digamos, porque o Iraque, a Síria, a Jordânia, por exemplo, estão a chegar-se à frente com seleções muito competitivas. Há claramente um sentimento patriótico muito exacerbado e que se manifesta neste tipo de competições e vale a pena destacar, obviamente, a surpresa provocada pelo Iraque contra o Japão, com uma organização defensiva muito solidária que tapou os caminhos todos, ou quase todos, ao Japão para a baliza iraquiana e depois com algum talento a emergir. Por exemplo, Ali Jazim, um extremo esquerdo ou médio esquerdo, muito bom jogador, muito recorte técnico, que guarda bem a bola, sai em aceleração, tem 19 anos apenas, portanto dá para imaginar uma carreira se calhar num nível interessante. Mohanad Ali, que até chegou a passar pelo Portimonense, é um daqueles jogadores que não chegou a cumprir tudo o que prometeu, mas neste tipo de prova também faz a diferença no ataque sozinho, tem uma autossuficiência tremenda. O Sain até marcou os golos desta vitória iraquiana. Ainda há, por exemplo, o Zidane Iqbal, que é um jogador que sempre prometeu desde cedo. Tem estado um bocadinho abaixo do que era esperado. Ali Jazim está a ser o principal talento do Iraque e acabou por surpreender o Japão. Esta equipa do Iraque venceu a Taça do Golfo Pérsico e, portanto, tem condições para ser um outsider credível nesta Taça da Ásia. Depois, também na Jordânia, tenho gostado muito do Amir Al-Amari, um dos médios centro. Também, excelente jogador. O Iraque tem uma boa seleção, de facto, e não fossem as condições difíceis no país há largos anos, e poderia estar num patamar superior até àquele em que se encontra. Depois há a questão dos jogadores criados em casa, digamos assim, e a diáspora, em termos de relação mesmo. Não falo como o Osama Rashid, o conhecido Osama Rashid. Exatamente, Osama Rashid, que passou pelo Vizela, pelo Santa Clara também. Depois na Jordânia há um craque, um jogador que me faz lembrar Kvaratskhelia, por estar num patamar de desconhecido, mas enfim, não sei se ainda vai chegar a um patamar de destaque no futebol internacional, mas está no Montpellier da Liga 1, já é um clube com
algum mediatismo e uma liga Mas também. ele já andou em vários clubes europeus, não é? Já esteve no Apoel do Chipre. Exatamente. É um jogador que tem um descaramento tremendo, acelera todas as jogadas, tem uma velocidade de execução fora do normal a partir do corredor direito, canhoto, e que na Jordânia se sente uma estrela. É um atacante, um extremo, com um potencial individual num para um, na condução de bola, que realmente faz a diferença e que nesta competição pode realmente fazer a Jordânia sonhar com algo mais. A Jordânia também surpreendeu contra a Coreia do Sul, só para se perceber que de facto estas seleções são competitivas. A Síria, com o Ramadan, que é um excelente extremo também na forma como se relaciona com bola, deu luta à Austrália. Portanto, as grandes nações do continente asiático estão a sofrer muito com este tipo de países que a jogar em casa, porque a competição realiza-se no Qatar e isso também acaba por aproximar os árabes das respectivas seleções. E não sei se o Japão ou a Coreia do Sul serão os vencedores desta competição. Pode haver aqui realmente espaço para surpresas. Rui, é a tua vez agora com a CAN. Força. Sim, e olhando mais para a lusofonia, também há a semelhança da Taça de Ásia. Eu creio que tem sido uma competição muito interessante. Algum facilitismo pelo menos que eu tenho visto e que me tem parecido por parte das seleções favoritas. Talvez o Senegal seja a seleção que está mais centrada na competição. Creio que Marrocos, por exemplo, em alguns momentos mostrou algum desleixo competitivo. Creio que a Argélia e a Tunísia também têm pago muito, principalmente a Tunísia, que está quase fora da competição. Creio que tem faltado alguma concentração competitiva que poderá vir depois na fase do mata-mata. Mas olhando para aquilo que mais nos interessa, que são as seleções lusófonas, dizer que a Guiné-Bissau está praticamente fora do CAN. Curiosamente, e tinha focado esse aspecto depois da derrota 2-0 com a Costa do Marfim, tinha uma final diante da Guiné Equatorial, perdeu 4-2, confirmando aquilo que quer eu, quer o Tomás tínhamos falado a semana passada. É uma seleção com potencial ofensivo. Foi importante o Francolino de Ju jogar como referência ofensiva. Acho que a equipa ganhou com a liberdade que foi mais dada ao Mama Baldé, mas que tem muitas deficiências a nível defensivo, deficiências essas que foram aproveitadas de forma contundente pela Guiné Equatorial e que admito que venham a ser aproveitadas pela Nigéria, que nesta altura reparte o comando do grupo com a Guiné Equatorial com 4 pontos, sendo que a Costa do Marfim tem 3 pontos e está aqui numa situação mais delicada, ainda que acredito que dentro deste grupo de 4 seleções, muito provavelmente passarão 3 à próxima fase, recordando que os 4 melhores terceiros seguem em frente. No grupo B, destaque total para Cabo Verde. 2 vitórias, 6 pontos e já a conquista do grupo B garantida, ou seja, Cabo Verde já seguirá em frente com o primeiro lugar, o que também dá uma vantagem para os oitavos de final da competição, e depois da vitória diante do Ghana por 2-1, uma vitória absolutamente convincente sobre a seleção de Moçambique por 3-0. No meio da rua do bebê. Tomahawk. Exatamente. Ainda que seja um frango monumental do guarda-redes de Moçambique, também não poderá ser esquecido nestas circunstâncias, mas destacar obviamente a fluidez do tridente da frente, com o Ryan Mendes e o Giovane muito importantes e o Bebé com a tal falsa referência ofensiva, juntar depois o nome de Gary Rodrigues, que é um jogador que sai do banco e que tem algo a acrescentar. Solidez defensiva, eu e o Tomás a semana passada já tínhamos destacado aqui o Logan e o Steven Moreira como 2 jogadores muito, muito interessantes, voltaram a mostrá-lo diante de Moçambique, mas sobretudo um crescimento do tridente de meio campo, que pode ser um tridente que é capaz de levar Cabo Verde para um patamar mais à frente. Quartos de final ou até quem sabe. Exatamente, até quem sabe meias finais ou quem sabe mais até, mas numa primeira fase pensemos nos quartos meias, que eu acho que já seria absolutamente tremendo para a seleção de Cabo Verde, mas falo de Kevin Pina, que é o médio mais defensivo, o Deroy Duarte, que é uma espécie mais de segundo médio, e o Jamiro, que é um médio mais ofensivo e que eu creio que poderá ter um potencial muito interessante para até entrar num clube de Liga Portuguesa de um patamar mais médio-alto. Creio que poderá ser um jogador muito interessante. Do outro lado, Moçambique, que conseguiu uma das grandes surpresas da primeira jornada, empatar 2-2 com o Egito, que continua sem convencer. Recordar que a seleção comandada por Rui Vitória em 2 jogos tem 2 empates, diante do Ghana e diante de Moçambique. Moçambique diante de Cabo Verde mostrou
aquilo que me parece óbvio, uma seleção com problemas a nível defensivo, difíceis de superar e que, sobretudo, diante de Cabo Verde, não conseguiu criar desequilíbrios. Edmilson Dove não está ao nível dos outros. Verdade, mesmo com o Géni Catamo a jogar. A boa notícia pode ser para Ruben Amorim, é que se Moçambique cair durante esta semana da CAN, o Géni Catamo regressa e creio que o problema, que é o principal problema... Exatamente, que é o principal problema para o Ruben Amorim, que é a ala direita do Sporting, porque o Ricardo Gaio tem limitações e eu creio que são cada vez mais visíveis, nomeadamente no capítulo ofensivo. Eu creio que o Géni Catamo será um reforço, e um reforço entre aspas, obviamente, de peso para o Ruben Amorim num prazo mais curto do que seria inicialmente previsto, ainda que, volto a frisar, Moçambique vai se digladiar com o Ghana, que também só tem um ponto, perdeu com Cabo Verde e tem aqui a possibilidade de passar não só como segundo, mas também como um dos melhores terceiros classificados, e não dou por inteiramente derrotada a seleção de Moçambique. Do outro lado, ótima participação no grupo D de Angola, neste momento comanda o grupo com os mesmos pontos do Burkina Faso, mas destacar obviamente o empate diante da Argélia por 1-1, aliás nós no nosso WhatsApp tínhamos falado, e a abordagem inicial do jogo diante da Argélia foi terrível por parte de Angola, aquela estrutura com 5 defesas e 3 médios. Foi uma complicação, exatamente, foi bem desmontada por parte do Pedro Gonçalves, porque a tendência seria, provavelmente, para Angola perder, e não só pela margem mínima, mas sobretudo no jogo que era uma final para a equipa de Angola. Angola conseguiu se impor à equipa da Mauritânia, com um aspecto que me parece essencial, porque me parece ser a forma como esta equipa se sente mais confortável e pode ser mais perigosa do ponto de vista ofensivo e resolve os problemas que sente do ponto de vista defensivo, que é jogar num 4-2-3-1, com o Fred e o Show a terem um papel muito importante na zona central do meio-campo. Eu volto a frisar que creio que o Mehdi Mukendi justificava ter espaço nesta seleção, e sobretudo com 2 jogadores que a partir das alas criam muitos problemas às equipas adversárias. Gilberto a jogar a partir da direita e o melhor Gelson Dalla a jogar a partir do corredor esquerdo. E quando o melhor Gelson Dalla aparece, Angola tem claramente capacidade para derrotar até, se quiseres, a Argélia. E boa versão de Freddy como organizador, nesta fase da carreira mais adiantada. Médio centro ofensivo, no fundo, quase, já muito distante daquele extremo que era e do segundo avançado que depois passou a ser, hoje em dia é mais um médio centro pensador. Eu acredito que Angola vai ganhar, vai pelo menos digladiar-se com o Burkina Faso, com hipóteses de empatar e ganhar e seguir em frente. Veremos também, aquilo que me parece óbvio é que a Argélia, depois de 2 empates, irá ganhar à Mauritânia, e até há a possibilidade deste grupo acabar com 3 seleções empatadas com 5 pontos no primeiro lugar. Mesmo que Angola perca com o Burkina Faso, que eu creio que vai ser um jogo muito equilibrado e um jogo interessante, Angola tem fortes hipóteses de passar como um dos melhores terceiros face aos resultados que teve nas 2 primeiras jornadas. Só uma nota para dizer que até agora a seleção que me parece ter mais potencial de vitória volta a ser o Senegal. E Aliou Cissé é um grande selecionador, porque vai transformando a equipa, vai metendo peças jovens, Lamine Camara, por exemplo, falaremos deles. Mas fica esta nota, de facto, como o Senegal, como a equipa que melhor se apresentou até aqui. Verdade. Seguindo... Por muito mérito de selecionador, e volto a frisar, não é só o melhor selecionador africano e um dos melhores treinadores africanos da atualidade, é o melhor treinador desta CAN. Acho que concordas comigo. Mas... Sem dúvida, está a mexer na equipa, a incluir peças novas, a mudar o sistema quando necessário, e o Senegal é de facto uma seleção que se vai renovando sem estagnar, e isso muitas vezes em África acontece também com o envelhecimento das principais figuras. Sadio Mané, Koulibaly, Mandi já estão obviamente a caminhar para uma fase final. E agora sim, seguimos para a nossa rubrica Totti ou Tot, e aproveitamos que este fim de semana houve um Bayer Leverkusen Red Bull Leipzig na Bundesliga, que nos deu o luxo de vermos no mesmo campo 2 jovens número 10 de gabarito, o Florian Wirtz, alemão, e o Ravi Simons, que é neerlandês. Tomás, acho que aqui a tua homenagem ao Totti é mais do que óbvia, não é? Podia ser para o jogo, porque foi uma loucura, um confronto de estilos muito interessante, muito rico. Verdade. Que marca a Bundesliga neste momento, e com esta linha de campeão do Bayer Leverkusen, pela reação na segunda parte, segundo jogo seguido. Exatamente, segundo jogo seguido a ganhar nos descontos, e outra vez com influência de Grimaldo, mas não é de Grimaldo que falaremos desta vez, é do talento de Xavi Simons,
incrível o que está a fazer no Leipzig. É um jogador que soube dar o passo atrás para se reconstruir e para ter espaço, protagonismo, e claramente vai acabar numa equipa de topo. Não sabemos qual, nem sabemos quando, mas sabemos que vai lá parar, porque de facto é um médio ofensivo, tipicamente 10 na forma como trata a bola, recepção, passe, visão, drible, finalização, tem tudo em termos ofensivos. A jogada do 2-1 na altura é tremenda, na forma como pausa e mete a variação para Dani Olmo. O gol que marca demonstra a facilidade com que joga com os dois pés e o sentido de baliza que tem. O Leipzig que joga com 2-10, se quisermos, num 4-2-2-2 também muito típico no futebol germânico. Dani Olmo e Xavi Simons, que dois. Mas do outro lado há um tal de Florian Wirtz, que é também sensacional. Não é um jogador tão fino, parece-me, como Xavi Simons, mas tem recursos técnicos também do mais alto nível. E a forma como o Leverkusen cresceu passa precisamente pela interação com o Grimaldo no corredor esquerdo, muitas vezes com o Wirtz a receber aberto, com o Grimaldo a desmarcar-se por dentro, um movimento que já é bem característico. E Jonas Hoffmann também a aproximar-se para combinar, e aliás isso deu um dos golos da equipa de Xabi Alonso. Nathan Tella finalizou no outro corredor, mas depois está em todos os ataques perigosos praticamente da equipa do Bayer Leverkusen. Joga em espaços curtos, tem o último passe, entra a finalizar. Repito, não é tão fino, tão criativo, parece-me, como é Xavi Simons, contigo. Mas é um jogador com uma noção de desequilíbrio, de espaço-tempo também fora do comum, e nas mãos de Xabi Alonso tem tudo para ser a grande figura da Bundesliga, se calhar ali numa luta a dois com Grimaldo. E sabes que é engraçado que eu estava a olhar para o jogo e tive a oportunidade de ver o jogo completo, felizmente, já tive, porque não vi em direto. Mas não está fácil, nas últimas duas semanas não está fácil, não está nada fácil. O calendário. É verdade, e estava a pensar que é um jogador que poderia encaixar como sucessor do Simons no Leipzig e de Wirtz no Leverkusen, que é um jogador que eu acho que está completamente perdido na Série A, num clube que não justifica a dimensão que ele tem, que é o Samardžić. Claramente, excelente jogador, e não é nada improvável que possa fazer esse trajeto. Sem dúvida. E vamos fechar isto em beleza, porque vamos falar de um artista que agora está em Sevilha, joga com um carrapito no cabelo e tem encantado com o seu rejuvenescimento feliz no futebol. Rui, é a segunda ou terceira vida do Isco. De falar do Isco. É dedicado ao Tomás, que é grande fã do Isco, eu também sou. Mas todos, é certo que o Betis perdeu 2-4 com o Barcelona, mas isso é o que menos interessa neste jogo, porque a verdade é que os dois golos que o Isco marca mostram uma qualidade absolutamente absurda. Aquela segunda bola colocada com o pé esquerdo, que faz na altura o 1-2, é absolutamente notável. A forma como ataca a profundidade, e vejam que para muitos ele há um ano, exatamente há um ano, ele estava com dificuldades em arranjar clube, era um jogador morto, e a forma como ele ataca a profundidade e define é absolutamente notável, e viram 0-2 para 1-2-2. Depois, atenção também, e deixar aqui a referência ao 3-2 marcado pelo João Félix, é um golo notável do jogador português, mas estou aqui para falar do Isco. Também já o destacamos. Exatamente, aqui. Verdade. Mas estou aqui para falar do Isco. E recorrendo novamente à DataMB, que faz uma comparação entre todos os médios de La Liga, e estamos a falar de La Liga, Isco é o primeiro a nível de capacidade de drible, ou seja, o jogador que mais dribles consegue fazer entre os médios do Campeonato Espanhol, é o primeiro com mais ações ofensivas, é o primeiro a ganhar duelos ofensivos, é o primeiro em assistências para remate, é o segundo em assistências esperadas, é o terceiro em remates à baliza, o quarto em passes de ruptura, faltas sofridas, corridas progressivas e passes para a grande área. Eu creio que não é preciso dizer mais nada, isto caracteriza um jogador absolutamente superlativo, um jogador que infelizmente há um ano passou por um momento, diria, tristíssimo na carreira, que foi aquele fechar de mercado em que não conseguiu uma transferência para um clube que, do meu ponto de vista, é menor do que a sua qualidade, à semelhança do que acontece no Betis. Mas, felizmente, há espaço num Betis para a magia deste jogador, que é um jogador absolutamente desconcertante, com uma qualidade no passe, uma qualidade na leitura do jogo, na tomada de decisão, no próprio desequilíbrio no 1 contra 1, absolutamente notável, e a verdade é que está a viver praticamente uma terceira vida futebolística no Betis, e com uma felicidade que irradia no seu carrapito. É um jogador para ser recordado. É verdade, absolutamente sensacional, um jogador tremendo, absolutamente superlativo, Isco.
Embrulhamos assim mais um No Princípio Era a Bola, a edição e sonoplastia do Tomás Delfim. Para a semana cá estaremos. Até lá, Rui. Até lá. Até já, Tomás. Um abraço a todos. E muito obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.